Por décadas, as tensões entre a China e Taiwan foram consideradas um dos pontos de conflito mais perigosos do mundo. Dado o papel central de ambas as nações na economia global e a proximidade com outros países igualmente importantes como Japão, Coreia do Sul e Singapura, um conflito envolvendo Taiwan teria grandes repercussões mundiais. Em resumo, isso poderia facilmente escalar para uma guerra mundial, mas os riscos não param aí. Parafraseando Gabriel Garcia Marques em 100 anos de solidão, é mais fácil iniciar uma guerra do que encerrá-la. É por isso que a estratégia dos Estados Unidos em relação à questão de Taiwan tem se concentrado em dissuadir a China de sequer pensar em tentar tomar a ilha pela força. Ainda há dúvidas se as estratégias de dissuasão dos Estados Unidos e Taiwan serão suficientes para impedir uma invasão chinesa. E se a China realmente decidir iniciar um bloqueio ou invasão? Ainda restam dúvidas sobre como os Estados Unidos evitariam que o conflito virasse uma guerra global e o encerrariam em termos favoráveis para Taiwan e o Ocidente. Então, vamos dar uma olhada nas estratégias dos Estados Unidos da América para esmagar os planos da China de invadir Taiwan e como o cenário no Estreito de Taiwan pode se desenrolar. O fato de Taiwan ainda ser praticamente independente mostra o sucesso das estratégias de dissuasão dos Estados Unidos da América até agora. A China insiste veementemente que a ilha pertence à China em termos de direito internacional, e não escondeu sua intenção de reunificar o que considera seu território com a China continental, pela força se preciso. Apesar da modernização massiva do exército nas últimas décadas, tornou-se a terceira força militar mais poderosa do mundo. Nesse processo, a China demonstrou pouco interesse real por um confronto total em Taiwan. Sem dúvida, houve ameaças e demonstrações de força da China. Em 2024, Taiwan detectou 5.105 incursões de aeronaves chinesas em seu espaço aéreo. São quase 14 violações de segurança diárias. Em contraste, a partir de 1954, quando foi estabelecida a linha mediana Davis, fronteira nas águas entre as duas nações. Até agosto de 2020, só 4 incursões militares além da linha no espaço aéreo de Taiwan foram registradas. A China também aumentou significativamente os exercícios militares em grande escala ao redor de Taiwan, como parte de um padrão mais amplo de guerra na Zona Cinzenta, com o objetivo de exercer pressão psicológica sobre Taiwan e testar as respostas dos aliados regionais. Em abril de 2023, após reunião entre a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, e o presidente da Câmara dos Estados Unidos da América, Kevin McCarthy, a China iniciou os exercícios militares Espada Aliada Afiada Unida. Esses exercícios de múltiplos ramos simularam o cerco a Taiwan, levando o país a mobilizar suas próprias forças e resultando em impasses navais. Em maio de 2024, após a posse do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, o Exército de Libertação Popular realizou novo exercício em grande escala, chamado Espada Conjunta 2024. O foco desta vez foi em ataques conjuntos de precisão, testes de mísseis e operações com drones. Outro grande exercício, não anunciado previamente, ocorreu em dezembro daquele ano, sendo descrito como o maior em quase 3 décadas. Cerca de 60 navios de guerra da Marinha do Exército de Libertação Popular e 30 embarcações da Guarda Costeira da China simularam bloqueios, ataques a navios estrangeiros e barreiras marítimas numa ampla área do Mar do Sul da China, as ilhas Ryukyu, no Japão. Mas, sem dúvida, os exercícios mais ameaçadores até agora ocorreram em abril de 2025. Os exercícios, chamados de Trovão do Estreito 2025, envolveram 135 aeronaves e o estabelecimento de uma postura de bloqueio naval de 2 lados a até 220 milhas náuticas a sudeste de Taiwan. Enquanto isso, pela primeira vez, vários navios da Guarda Costeira Chinesa entraram na zona contígua de 24 milhas náuticas de Taiwan, uma ação altamente confrontadora. No entanto, como esses exercícios demonstram, o principal foco da China parece não ser tanto invadir a ilha, mas sim bloqueá-la.
Especialistas dos Estados Unidos da América acreditam que a China definiu 2027 como prazo para o Exército de Libertação Popular estar pronto para invadir Taiwan. Mas o consenso entre os think tanks parecia ser de que a China tem grande probabilidade de tentar bloquear a ilha antes de uma invasão física real. A estratégia Liang Feng Kong, ou bloqueio conjunto, usaria forças navais, guarda costeira e milícias marítimas chinesas para restringir o acesso aos portos de Taiwan e cortar importações vitais. O objetivo seria isolar a ilha e forçar sua rendição sem necessariamente desencadear uma guerra aberta. Certamente, Taiwan é particularmente vulnerável às consequências de um bloqueio, já que estaria enfrentando a maior marinha do mundo e sua economia depende extremamente de importações e exportações. Em 2022, importações e exportações de Taiwan corresponderam a 61% e 69% do produto interno bruto, respectivamente. Em comparação, as importações e exportações da China foram apenas 15% e 20% do seu produto interno bruto. Taiwan depende especialmente de suprimentos de energia estrangeiros, importando cerca de 97% de sua energia, além de importar aproximadamente 70% de seus alimentos. Apesar de Taiwan ter capacidade para armazenar 1 milhão de toneladas de alimentos e produzir frutas, vegetais e arroz, o país só sobreviveria de 6 a 10 meses sem importações. Da mesma forma, os estoques atuais de energia de Taiwan só conseguem suprir as necessidades de Taipei por um tempo limitado. Ela só tem capacidade para 5 meses de petróleo, 40 dias de carvão e 10 dias de gás natural. Muitos especialistas acreditam que a China poderia manter operações militares de grande porte contra Taiwan por pelo menos 6 meses, e um bloqueio por um período significativamente maior. Quanto mais tempo um bloqueio bem-sucedido fosse imposto, mais grave se tornaria a situação econômica na ilha, levando ao colapso econômico mais cedo ou mais tarde, provavelmente seguido por turbulência social e política. Resultado: Taiwan se rende sem que a China arrisque um soldado em solo. Do ponto de vista chinês, isso torna o bloqueio da ilha uma opção muito mais atraente do que uma invasão, pelo menos inicialmente. Embora a ilha esteja a apenas cerca de 145 quilômetros da costa de Fujian, a região chinesa mais próxima de Taiwan, e as forças armadas chinesas sejam muito superiores às de Taiwan. Uma invasão de Taiwan estaria longe de ser simples, com um alto risco de derrota estratégica para a China. Mesmo sem qualquer intervenção dos Estados Unidos da América e de outros aliados, o Estreito de Taiwan, que uma força de invasão teria que atravessar, a travessia enfrenta 2 temporadas de monções e condições climáticas extremas. Isso significa que uma invasão por mar só é viável durante um número limitado de meses. As linhas costeiras rochosas, o terreno montanhoso acidentado, os poucos portos de águas profundas e as águas costeiras rasas na costa oeste de Taiwan, voltada para a China, também limitam muito as opções disponíveis para a China desembarcar fisicamente. Uma grande força invasora. Vi como a Ucrânia usou armas modernas de negação aérea e drones marítimos de forma eficaz contra a frota russa do Mar Negro. A China também provavelmente tem sérias preocupações sobre como sua própria marinha se sairia contra táticas taiwanesas semelhantes. Mesmo que consiga desembarcar forças suficientes para tentar derrotar as da ilha em uma guerra terrestre, enfrentará uma nação totalmente preparada para esse conflito. Desde a guerra assimétrica até a defesa civil e a cooperação militar internacional, Taiwan implementou uma estratégia em múltiplas camadas para se defender. Uma das principais é a chamada Estratégia de Defesa Porco-Espinho, que envolve o uso de inúmeras armas pequenas, móveis e de baixo custo para tornar uma invasão proibitivamente cara para a China. A postura do porco-espinho utiliza defesa costeira móvel, mísseis de cruzeiro, sistemas portáteis de defesa aérea, conhecidos como manpads, sistemas de foguetes HIMARS, embarcações furtivas de ataque e barcos de assalto com mísseis miniatura, que podem ser dispersos entre portos de pesca. Além disso, Taiwan comprou recentemente drones militares, minas navais Albatross 2 e o sistema de defesa aérea Raytheon NASAMS de Estados Unidos, $650 milhões para proteção terrestre de médio alcance contra aeronaves, drones e mísseis de cruzeiro inimigos. Nos últimos meses, a Defesa Civil de Taiwan reforçou sua capacidade, inclusive distribuindo um manual para mais de 98 milhões de residências.
O manual orienta sobre identificação de atividades militares, prevenção de desinformação e proteção de dispositivos contra ameaças cibernéticas de aplicativos e equipamentos chineses. Além disso, em julho de 2025, Taiwan realizou um dos seus exercícios militares mais extensos em décadas e o fez corretamente. Dentro das cidades de Taiwan, tanques percorreram as ruas, acompanhados por mais de 20 mil reservistas. Armas foram levadas por metrôs subterrâneos e ataques simulados contra infraestruturas críticas. Alertas de ataque aéreo esvaziaram as ruas, enquanto estacionamentos subterrâneos, estações de metrô, escolas e centros cívicos viraram abrigos e centros médicos de emergência. De acordo com Lin Feifan, o vice-secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan, embora tenha sido a primeira vez que o povo taiwanês presenciou um exercício de grande escala em seus próprios bairros, o público não entrou em pânico, mas sim expressou forte apoio a esses treinamentos realistas e esforços de preparação. Armar Taiwan com armamentos avançados para a estratégia do porco-espinho e fortalecer sua resiliência civil diante de bloqueios ou invasões são há tempos pilares da estratégia dos Estados Unidos para Taiwan. A ideia principal é desestimular uma invasão chinesa, tornando o custo alto demais para a China considerar essa opção. Essa estratégia de dissuasão tem dois pilares: negação e punição. O primeiro é feito através do fortalecimento da resiliência defensiva de Taiwan e da projeção do próprio poder dos Estados Unidos. Nesse sentido, as capacidades dos Estados Unidos têm sido inigualáveis por décadas, pelo menos desde o colapso de seu único concorrente credível, a União Soviética, no início dos anos 1990. Mesmo sem sua dissuasão nuclear, os Estados Unidos têm utilizado uma combinação de centenas de bases avançadas, porta-aviões, submarinos furtivos movidos à energia nuclear e, de longe, a força aérea mais avançada do mundo para operar globalmente e em grande escala. O poder de negação dessas forças ficou evidente na crise do Estreito de Taiwan em 1996, quando a China realizou exercícios militares e testes de mísseis ao redor de Taiwan. Washington enviou 2 porta-aviões para a região e ameaçou repelir fisicamente qualquer ataque chinês real. A ação contribuiu muito para que os chineses eventualmente recuassem, mas as coisas mudam. Nos últimos anos, os Estados Unidos da América perceberam mais a ameaça de mísseis avançados e drones a ativos caros e difíceis de substituir, como porta-aviões e bases. Assim, começou a adaptar suas forças na região com o que Zach Cooper, pesquisador sênior do American Enterprise Institute, chama de sistemas mais atribuíveis, baratos de produzir e feitos para serem descartáveis. Essa é a mesma política que vemos em ação em Taiwan hoje. Os atributos de Taiwan podem ser suficientes para frustrar as fases iniciais de uma tentativa de invasão terrestre chinesa, especialmente se aviões e navios dos Estados Unidos da América estiverem envolvidos na batalha contra a armada chinesa no litoral. Porém, o tamanho da marinha e força aérea chinesa sugere isso. Apesar de toda a sua resiliência defensiva, Taiwan simplesmente não tem capacidade para impedir ou romper um bloqueio chinês. Para Pequim, impor um bloqueio seria bem menos custoso que iniciar um conflito armado e ainda permitiria à liderança chinesa ajustar o nível de escalada. Em resposta às ações diplomáticas e militares de Taipei e Washington, essa estratégia permitiria à China manter maior controle sobre sua posição de negociação, transferindo efetivamente a responsabilidade por qualquer escalada adicional para os Estados Unidos ou Taiwan. A China pode impor um bloqueio de várias formas, todas ilegais pelo direito internacional, mas algumas mais provocativas e com maior chance de gerar forte reação. O cenário mais provável é um bloqueio não cinético, onde a China usa sua guarda costeira e milícia marítima para cercar Taiwan, interceptar e inspecionar navios mercantes, forçando-os a ir para portos do continente. Ao tratar a ação como quarentena ou operação policial, e não como guerra, Pequim pode tentar legitimar o bloqueio interna e externamente. Essa tática de zona cinzenta diminuiria o risco de escalada imediata e prejudicaria Taiwan ao interromper o comércio, elevar custos de seguro e desencorajar o transporte marítimo. A China pode adotar medidas coercitivas sem chegar a um bloqueio total, como criar zonas de exclusão marítima
realizar exercícios militares para fechar rotas marítimas e aéreas ou sabotar cabos de comunicação submarinos com barcos de pesca. Ataques cibernéticos à rede elétrica de Taiwan, aos sistemas financeiros e às redes de logística desestabilizariam ainda mais a economia e as operações do governo. Se esses bloqueios limitados não alcançarem os resultados desejados, a China pode escalar para a forma mais extrema de bloqueio, um bloqueio cinético que envolveria ação militar direta, como atacar ou afundar navios, lançar minas marítimas nas entradas dos principais portos ou realizar ataques com mísseis em infraestruturas para degradar a capacidade de Taiwan de receber suprimentos. As consequências de qualquer forma de bloqueio sobre Taiwan provavelmente seriam severas, não apenas para Taiwan, mas também para a China e o restante da economia global. Taiwan é o principal elo da cadeia de suprimentos de semicondutores, estratégica e vital para a economia. Taiwan concentra 20% da produção global de semicondutores, 37% dos chips lógicos e 92% dos chips lógicos avançados do mundo. O Instituto de Economia e Paz estima que um bloqueio parcial da China a Taiwan pode causar uma queda de 2,7 trilhões de dólares americanos na economia global em um ano, reduzindo o produto interno bruto mundial em 2,8%. A Bloomberg, que modelou um cenário de bloqueio cinético, prevê que isso levaria a uma contração de 5% no produto interno bruto global, com o produto interno bruto dos Estados Unidos da América caindo 3,3%, o de Taiwan 12,2% e o da China 8,9%. Números devastadores. Da mesma forma, o corte ou dano a qualquer um ou a todos os 14 cabos submarinos que ligam Taiwan à arquitetura global de comunicações causaria sérias interrupções de comunicação em outros países da região. Se interrompidas, essas linhas só seriam reparadas após o bloqueio, que poderia durar anos. No entanto, implementar um bloqueio desse tipo constituiria um ato de guerra, e é aí que entra o segundo pilar da estratégia de negação dos Estados Unidos da América. A punição pode ser decisiva no conflito, como a ameaça de envolvimento militar direto dos Estados Unidos da América. Para começar, no caso de um bloqueio chinês, os Estados Unidos da América e seus aliados provavelmente começariam a escoltar navios comerciais que vão e vêm de Taiwan com um poder naval significativo. Se a China atacasse esses navios, arriscaria uma grande confrontação com os Estados Unidos da América. Além disso, a China não é a única potência na região capaz de implementar um bloqueio. Os Estados Unidos da América também estão lá. Um contrabloqueio imposto pelos Estados Unidos da América e seus aliados teria consequências terríveis para a China. A cadeia de bases dos Estados Unidos da América, que constitui as chamadas primeira e segunda cadeias de ilhas, está, em grande parte, lá. Por esse motivo exato, para impor um bloqueio naval abrangente à China, se necessário. A dependência da China das rotas marítimas, principalmente pelo Mar do Sul da China e Estreito de Malaca, por onde passa 60% do comércio marítimo mundial, a deixa muito vulnerável a interrupções. Um bloqueio naval, portanto, causaria danos econômicos severos, com estimativas sugerindo uma contração do produto interno bruto da China em cerca de 9% no primeiro ano de um conflito. O bloqueio paralisaria a economia exportadora da China e poderia causar crise financeira, fuga de capitais e agitação social. A China adotou medidas importantes para mitigar esses riscos, como o rápido avanço em geração doméstica de energia nuclear, hidrelétrica, eólica e solar, além da construção de extensas rotas comerciais terrestres pela Eurásia. Mesmo assim, as graves consequências para a China e a economia global fazem do bloqueio liderado pelos Estados Unidos da América um forte fator de dissuasão para a China. Tentar qualquer coisa com Taiwan de forma alguma. A ameaça de sanções, embargos e confisco de ativos chineses no exterior como punição por iniciar uma invasão ou bloqueio de Taiwan já desempenha, sem dúvida, um papel importante em dissuadir a China de tomar tais medidas. A ameaça de ação militar direta dos Estados Unidos da América, como ataques a infraestruturas críticas e a base industrial de defesa da China, é um desestímulo ainda maior. A ameaça de consequências profundamente graves atua como um freio de mão, dissuadindo a China de iniciar uma agressão aberta contra Taiwan.
mas também seria um fator fundamental para encerrar qualquer conflito, caso a China decidisse seguir em frente. De qualquer forma, se o equilíbrio certo puder ser encontrado, sanções, embargos, bens confiscados potencialmente no valor de trilhões de dólares e consequências semelhantes poderiam obrigar a China a buscar encerrar qualquer conflito rapidamente. No entanto, o risco dessa estratégia de negação e punição é que, se o equilíbrio certo não for encontrado, ela pode ter o efeito oposto, incentivando a China a prolongar a guerra, mesmo que esteja perdendo e a vitória pareça improvável, e prejudicando a economia global, incluindo a dos Estados Unidos. Pesquisadores da corporação Rand chamam esse dilema estratégico de desafio cachinhos dourados. As ameaças de punição devem ser suficientemente altas para convencer Pequim a encerrar um conflito no qual está profundamente envolvida, mas suficientemente baixas para evitar provocar uma escalada, o que poderia envolver várias outras nações e, no pior cenário, arriscar uma guerra nuclear. Estados Unidos e China são a segunda e terceira maiores potências nucleares do mundo. Se a China acha que pode resistir mais a um bloqueio do que Taiwan, o que é bem provável atualmente, e, se não se sentir intimidada pelas ameaças de punição, pode escolher prolongar indefinidamente uma guerra em Taiwan. Os custos de se envolver em um conflito altamente destrutivo que dure vários anos podem ser considerados menos graves do que as consequências políticas e econômicas de recuar. Um fracasso chinês em um conflito por Taiwan provavelmente ameaçará o controle do presidente chinês Xi Jinping ou de seu sucessor sobre o poder e minará a legitimidade do Partido Comunista Chinês em geral. Como outros líderes em posição similar, Xi provavelmente quer evitar admitir fracasso e ordenaria que os militares chineses continuassem travando uma guerra sem sucesso. Quanto menos convincente for a ameaça de punição, mais provável esse cenário se torna, como o presidente Donald Trump apontou corretamente, embora tenha exagerado um pouco, como é de seu estilo. Apesar de todas as suas bases avançadas e supremacia militar, Taiwan está a milhares de quilômetros dos Estados Unidos. Não será rápido nem fácil para os Estados Unidos da América reunir o poder de fogo necessário para conter as forças da China em seu próprio quintal, mesmo que a China esteja sendo derrotada do outro lado do Estreito de Taiwan. Dado o apoio limitado do público americano para uma ação militar dos Estados Unidos da América em Taiwan, pode não ser tão fácil, politicamente, conseguir apoio para uma intervenção militar do outro lado do Pacífico. É por isso que, se houver equilíbrio, essa estratégia de negação e punição é, ao mesmo tempo, a abordagem mais prática para dissuadir a China de iniciar um conflito e para encerrar qualquer conflito antes que ele saia do controle. O ideal seria criar a oportunidade para que a China salve as aparências alegando uma vitória de pirro, ou seja, uma vitória com custo tão alto que se assemelha a uma derrota, enquanto evita ao máximo o envolvimento direto dos Estados Unidos da América e da economia global. Nesse cenário, Taiwan manteria sua independência e a China sairia muito enfraquecida. Os riscos de futuros conflitos por Taiwan seriam significativamente reduzidos, os danos à economia global seriam contidos e o custo para os Estados Unidos da América seria mínimo em comparação com um conflito cinético mais amplo. Especialistas estimam que as interrupções no comércio global e o caos financeiro resultantes de um conflito mais amplo envolvendo Taiwan superariam a escala da crise financeira global de 2008 e potencialmente durariam ainda mais tempo. Apesar do desejo de muitos de ver os Estados Unidos da América darem uma lição militar inesquecível à China, a atual estratégia americana aparenta ser a opção de menor risco e maior retorno. Com liderança mais assertiva em Taiwan e pressões econômicas na China, a situação segue tensa e tudo pode acontecer. Claro, vamos mantê-lo atualizado à medida que a situação se desenvolve, então não se esqueça de se inscrever no canal para receber as atualizações em tempo real. Obrigado por assistir.